Oi, Amanda Soneland aqui no quadro Quando a História é Rara, e ao meu lado está a Natália Peralta, que tem uma história muito interessante para contar pra gente. Oi, Nath, tudo Oi, bem? tudo bem, Amanda? Muito obrigada por aceitar a entrevista. Nath, conta um pouquinho quem é você. Meu nome é Natália, eu tenho alopecia areata universal, é uma condição rara, mas na verdade eu tô aqui mais para falar da condição rara da minha mãe, que é esclerose lateral amiotrófica, né? E que a gente descobriu já há alguns anos. E a gente vem lutando, né, com as burocracias, né, de plano de saúde. A gente já tentou vários recursos pelo SUS também. Tivemos muitas ajudas pelo SUS, mas como ela paga plano de saúde há mais de 20 anos, então a gente foi por esse caminho, né? E hoje ela tá na UTI há 154 dias. Hoje, minha irmã até me corrigiu, que ela tá lá no hospital com ela. Ela tá há 154 dias na UTI para poder conseguir vir para casa. E o plano judicialmente informa que ela não tem condições de alta, portanto não fornece, né, o home care especializado que ela precisa, especializado e de alta complexidade. Conta um pouquinho pra gente, né, da trajetória da sua mãe, como é que ela descobriu a doença, por que ela tá no hospital hoje internada e por que o home care é tão difícil assim, esse especializado, conseguir dentro do plano de saúde. É um problema de lei, é um problema... Conta pra gente. Tá. Ela descobriu a doença em 2023, mais ou menos, e aí a gente foi... O primeiro sintoma foi em 2022, e depois do primeiro sintoma começou a gente investigar. Aí foi a investigação de 8 meses, quase 11 meses, né, até a gente ter o diagnóstico. Até a gente chegar no SUS, que foi pela Unifesp, que a gente conseguiu o diagnóstico. No plano foram mais de 12 neurologistas e neurocirurgiões que ela passou. Mais de 12 ressonâncias, 6 eletroneuromeografias, 6 eletroneuromeografias, um exame muito doloroso. E aí depois de toda essa investigação, teve o diagnóstico de ela, né? E a gente começou a ir atrás disso, né? Então eu conheci uma pessoa que o irmão dela ela é uma advogada. Pode falar o nome? Pode? Que é a Mona Lisa Manzato, e ela começou a me orientar. Então foi a partir dessa orientação da Mona Lisa que eu entendi que minha mãe tinha direitos, né? E precisava de coisas muito específicas, né? Para poder ter uma condição de vida normal. É muito difícil de falar, né? Qualidade de vida, exatamente. E aí a gente começou a entender isso. E aí ela entrou com uma liminar, né? A gente conseguiu uma liminar positiva. Começou um home care generalista, né? E nesse home care generalista, ela tinha os cuidados, tipo, nunca tinha ido um médico, mas ia um profissional fisioterapeuta, ia técnico de enfermagem. E essas pessoas faziam o atendimento, né? E a gente chegou a presenciar atendimentos assim de 30 minutos e a pessoa não saber manusear os equipamentos que o médico prescreveu, tipo um cough assist, que é o assistente de tosse. É um equipamento muito específico para quem tem doença neuromuscular. Não só ela, para quem tem doença neuromuscular, porque não tem força para colocar a tosse para fora. Então esse equipamento é muito específico. E a grande maioria, em sua grande maioria, os fisioterapeutas, se eles não são especializados, eles não têm conhecimento, né? Eu presenciei fisioterapeuta usando o YouTube na minha frente para poder entender o equipamento, entender a ventilação não invasiva que ela precisava naquele momento. Naquele momento, de começo de 2024, ela ainda estava falando, ainda tinha alguma mobilidade, mas a doença estava evoluindo. O prognóstico de ela foi muito rápido. E o prognóstico de ela a gente sabe, né, aonde vai. Só que hoje, principalmente com o atendimento multidisciplinar, com alguns medicamentos, algumas vitaminas específicas, especializadas, a gente consegue dar uma redução na progressão da doença. E a pessoa consegue ter uma vida em sociedade, né? Com a família, com as pessoas que ela ama. E aí a gente ficou 8 meses com esse home care. E depois de 8 meses com o home care generalista, a gente conseguiu na justiça que uma empresa especializada fizesse o atendimento.
E aí foram os 3 meses de glória que a gente teve, né, entendendo o que era realmente um atendimento especializado e como faz diferença. A minha mãe tinha perdido a via oral de alimentação, né? Ela já estava se alimentando por gastrostomia e ela tinha perdido a via oral de alimentação. Com 3 meses de atendimento especializado, fono 3 vezes por semana, ela voltou a ter 3 refeições por dia. Eram poucas, eram pequenas, mas era um tipo, foi um avanço, exatamente. Então ela conseguia se manter o aporte calórico, né? Que os nutricionistas especializados também batem nessa tecla, mas ela conseguia ter o prazer de comer, né? Que é um prazer que vai se perdendo também com a doença. E só que durou 3 meses só. E aconteceu que o plano de saúde não pagou, não fez o pagamento, porque ele tinha um bloqueio judicial, ele não fez o pagamento, né? Ele não liberou, esse dinheiro não foi liberado, mesmo sendo bloqueado judicialmente. Ele demorou muito tempo para ser liberado. Ele foi liberado depois de quase 6 meses, né? E todo esse tempo ela ficou sem atendimento. E aí o plano tentando fazer a inserção de um home care generalista, e a gente sabendo já como que é um home care generalista, não aceitamos. Nós não aceitamos. E aí a gente batendo, falou, tem a prescrição, não é... E aí o plano falava, mas vocês exigem muito. Eu falei, não é nossa exigência, é a prescrição médica. E a prescrição médica de um médico neuromuscular, na época era o Dr. Marco Chiesa, que hoje é presidente da Abrela. E ele que foi o médico que fez a prescrição da minha mãe. E hoje o Dr. Felipe de Passe, que é o médico que também, de maneira particular, por meio de vaquinhas que a gente faz para conseguir pagar, né? É quem nos dá suporte. E um suporte incrível. Ele foi no hospital, ele atestou que ela tem condições de alta e tem condições de tratamentos plenos, desde que especializado dentro de casa. E aí, com tudo isso, a gente passou um ano inteiro, 2025 inteirinho, sem atendimento. Sem atendimento, sem suporte, sem apoio de um técnico de enfermagem. Então, tudo quem fazia era eu e minha irmã, né? A minha irmã Monique, que hoje, inclusive, está no hospital, tá cuidando dela, porque ela não pode ficar sozinha no hospital. E aí foi evoluindo, né? Perdeu a via oral de alimentação, foi perdendo cada vez mais capacidade respiratória, e a gente só ali tratando os sintomas, né? Não tentando conter, só tratando, né? Uma fisioterapeuta especializada, na verdade tinha um grupo de fisioterapeutas especializados, que é Bruna, Ana e Camila, que conseguiram nos ajudar, tipo, virtualmente e algumas vezes em visitas. E elas conseguiram, graças a elas 3, a minha mãe hoje, ela tem uma condição de ir para casa, né? Porque depois que a gente foi para o hospital, finalzinho de 2025, em novembro, na verdade, de 2025, dia 24 de novembro, a minha mãe já não estava com condição de ficar sem o equipamento, né? E estava muito incomodada, batimento cardíaco muito elevado. E aí foi então que as meninas falaram, principalmente a Ana, é bom ir para o hospital. Aí a gente foi, o Dr. Felipe orientou a gente como fazer, fomos para o hospital. Essa ida para o hospital foi muito, muito tensa, porque a gente não sabia como que ia ser lá, era um encaminhamento já para traqueostomia, né? Então a gente sabia que isso ia acontecer, mas não sabia como as coisas iam acontecer. Chegou lá, a gente teve negativa, não, mas a traqueostomia não pode ser assim de emergência. Não, mas aqui tem um documento falando que é uma traqueostomia de emergência. E aí, assim, eles entenderam a necessidade, e aí a gente foi para a traqueostomia. E para ser traqueostomizada, ela foi para a UTI. Isso uns 15 dias depois da internação. Teve a traqueostomia. Não, 5 dias depois da internação ela já fez a traqueostomia. Fez a traqueostomia, troca da GTT, que já estava há muito tempo sem troca, porque a gente não tinha suporte de home care. A gente não tinha como levar ela para o hospital, porque quando a gente ligava e pedia para eles fazerem a remoção, não, mas a sua mãe não é passível de remoção.
vários erros dentro do próprio sistema, né? Do próprio sistema. Do hospital, de ANS. Exatamente. E aí fez a traqueostomia e a gente falou, não, vai fazer a traqueostomia, eles vão entender a necessidade agora dela e, né, enfim, vão fornecer o tratamento que ela precisa. E não foi o que aconteceu, tanto que a gente tá há 5 meses lá, hoje. Assim, se você pudesse falar com o pessoal, né, da rede privada, com a ANS, com as pessoas, né, advogados, enfim, parte jurídica, o que você falaria para eles? Para eles atenderem a prescrição médica, né? Só isso, né? Não é luxo, né? Minha mãe não é luxo ir para casa e tá em casa com a família. Eu acho que isso é o mínimo, né? É o mínimo de qualquer ser humano. E ainda mais com uma pessoa que tem uma doença tão cruel como a esclerose lateral amiotrófica. E aí eu falo para todas as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica e pelos familiares que sofrem junto com as pessoas. É uma doença muito cruel, muito cruel. Ela vai paralisando o corpo, mas a mente está lá. A minha mãe está lá, a minha mãe está consciente, né? A minha mãe, ela precisa do atendimento que é devido. Então, atendam a prescrição médica, que é direito da minha mãe. E, Nath, é o desejo da sua mãe ir para casa também? É o desejo, sim, é o desejo. É o desejo dela ir para casa, é o desejo dela curtir o neto dela, que ama ela de paixão, que vai pro hospital e faz a festa dentro da UTI, mesmo ela estando do jeito que está. Então, assim, é o desejo dela, é o desejo dela. É o nosso desejo também de estar com ela. E o que poderia mudar diante disso tudo? Hoje a gente tem um atraso, né, nas leis da ANS. Sim. O que poderia mudar para sua mãe ir para casa e para mais pessoas que têm o mesmo quadro que ela, né? Não só de ela, mas, enfim, conseguirem um home care adequado? Acredito que entender a necessidade do especializado. Da doença rara. Da doença rara, né? O que uma doença rara demanda, né? O que uma doença neuromuscular demanda, que é diferente do trivial, né? É diferente do que qualquer outra doença, é diferente do que os profissionais aprendem na faculdade. Por isso que eles são especializados, né? Eles se especializaram nessas doenças para dar condições para essas pessoas, né? Eu cheguei a ouvir de profissionais mesmo, principalmente de fisioterapia, que eu jamais ia conseguir um fisioterapeuta especializado em doença neuromuscular. Eu jamais ia conseguir. Imagina. E para finalizar, Nath, deixa uma palavrinha para quem está assistindo a gente, que passa também pelas mesmas situações que vocês estão passando a ver. Olha, a palavra é força, né? Meu pai, num momento da nossa vida, falou para mim que a gente tinha que ter muita força. Eu não entendi muito bem na hora, eu acho que eu era muito jovem, eu tava indo para um momento da minha vida, era um intercâmbio e eu não entendi muito bem, né? E sempre que eu lembro desse momento que ele me falou, ó, filha, força, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Eu tento pensar que a gente vai conseguir, que vai dar tudo certo, mas que não é fácil. Então a gente precisa de força pra conseguir. E vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Obrigada, Amanda. Obrigada por ouvir nossa história. Obrigada por dar voz mesmo, né? E dar voz não só à esclerose lateral amiotrófica, dar voz a todas as doenças raras, fazer o seu trabalho que você faz brilhantemente. Eu que te agradeço. A gente aprende muito com você também. E eu que aprendo todos os dias com vocês, você não tem noção. Obrigada, pessoal.